paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Um bom dia a todos. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Vamos para mais um dia da palavra do Senhor, que está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1 e 2. Amém? Vamos fazer uma breve oração em o nome de Jesus, agradecer a Ele pelas misericórdias, pelo amor infinito que Ele nos deu, os livramentos nesse dia de hoje, nesta madrugada, na noite, tudo que Ele tem feito por nós, amém? E pelos nossos, amém? Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Soberano e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto, Paizinho, em o nome de Jesus, pelo teu amor infinito, pelas suas misericórdias, pela tua graça, meu Pai, pela tua graça infinita. Ó Santo, soberano e eterno, venho, meu Pai, em nome de Jesus, apresentar-me no seu trono de glória para pedir-te perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas e iniquidades, pecados por pensamentos, palavras e ações, meu Pai, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia, meu Pai, dura para sempre. O Senhor é um Deus justo e fiel, Senhor. Tu amas aqueles, meu Pai, que estão na sua lei, que obedecem à sua lei, que obedece, meu Pai, os seus mandamentos, que te obedece, meu Pai, quando o Senhor fala, nos inspira através do Espírito Santo, meu Pai. Oh, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Pai, eu te agradeço pela minha família, te agradeço pelos meus, te agradeço pela minha parentela. Pai, te agradeço por tudo que o Senhor colocaste na minha vida, pelo meu trabalho, meus colegas de trabalho, por tudo, meu Pai, por todos ali. Agradeço-te pelos meus vizinhos, agradeço-te por todos, Senhor, que eu conheço e aqueles que eu não conheço, que entram nos meus vídeos, meu Pai, para receber a palavra, para serem edificados, meu Pai, com a tua palavra, que o Senhor, pela sua misericórdia, me escolheste para estar aqui nessas plataformas, meu Pai, trazendo. É uma palavra simples, meu Pai, mas que é cheia do Espírito Santo, porque é Ele que coordena tudo aqui, porque o canal é teu, os canais são teus, meu Pai. Quem fala nesses canais é tua, meu Pai, e tudo que é dela é teu, meu Pai. Então é o Senhor que organiza tudo, é o Senhor que fala, é o Senhor que direciona, é o Senhor que traça o nosso caminho, meu Pai, todos os dias, meu Pai. Sim, meu Pai, porque o Senhor nos deu livre-arbítrio para pegarmos o caminho que quiséssemos, meu Pai, seguirmos pelo caminho que quiséssemos, meu Pai. Mas, meu Pai, nós chegamos a uma conclusão que é só o Senhor que tem o caminho da verdade. Só o Senhor que tem o caminho de vida, que é onde que chegamos na fonte de águas viva, meu Pai. Onde nós chegamos, meu Pai, no pão da vida, meu Pai. É, Senhor, aonde podemos, meu Pai, ter uma intimidade com o Senhor através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é o Senhor que nos orienta, é o Senhor que nos dirige, meu Pai. E eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto, Pai amado, Pai querido, Pai de todas as nações. Eu te louvo e te exalto em nome de Jesus. Obrigada, meu Pai, por todas as suas misericórdias. Pai, obrigada pelos aqueles que vão entrar nesse vídeo que o Senhor vai trazer, meu Pai, e vão ouvir essa oração, vai ouvir a palavra.
Pai, que sejam abençoados, edificados, meu Pai, e que o Senhor trabalhe, meu Pai, no na situação, meu Pai, na área que essa pessoa estiver precisando, meu Pai, que o Senhor entre com a sua providência divina, com a sua misericórdia infinita, meu Pai, e ajude a esta pessoa, meu Pai, que às vezes está precisando de um socorro seu, às vezes é um socorro espiritual, meu Pai, às vezes é um socorro material, Senhor, às vezes é um socorro na vida familiar, meu Pai, às vezes é um socorro na sua saúde, Senhor. Às vezes é um socorro, meu Pai, na sua vida profissional, Senhor. Às vezes é um socorro na sua empresa, nos seus negócios, meu Pai. Deus, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, tem pessoas que precisam do seu socorro, meu Pai, para obter mais sabedoria, mais discernimento, mais inteligência, para poder dirigir o que o Senhor pôs nas mãos delas, meu Pai. Se o Senhor não nos ajudar, meu Pai, não nos ajudar, como é que vamos concretizar, meu Pai, os seus sonhos? Porque nós somos falhos, fracos, não temos a sua sabedoria, não temos a sua inteligência grandiosa, meu Pai, não temos a visão, meu Pai, que o Senhor tem, ou a visão lá na frente, ou a visão... Pai, nós não enxergamos nada. Então, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, entra com a sua mão maravilhosa, poderosa, com a sua providência, meu Pai, nos ajude pela tua misericórdia, pelo teu amor infinito. É o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Pai, esteja aqui presente, meu Pai, nessa leitura desta palavra, meu Pai, esteja presente. Que o Senhor fale, Espírito Santo, não seja mais a minha boca, mas que seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1 e 2. Direitos apostólicos. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Amém, meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Oh, Deus tremendo. Irmãos, Paulo aqui, né? Está, como se diz, perguntando, né? Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Porque quando aceitamos a Jesus, nós somos livres, né? Do pecado, das mazelas do mundo, né? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Porque Paulo ia pregando, né, irmãos? Ele foi um apóstolo abençoado. Ele não foi daqueles que Jesus escolheu, né, quando ele veio, né? Mas Jesus chamou ele diretamente, né? Apareceu para ele, o chamou, né? Que ele caiu do cavalo, ficou cego, né? E Jesus, né? Pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Então, assim, aí ele foi, né? Como se diz, virou apóstolo de Jesus e saiu para pregar para os gentios e para os judeus também. Só que naquela época tinha muitas dissensões, né? Tinha muitos que, como se diz, eu sou de Apolo, eu sou de não sei quem, sou de... ficava aquela guerra, né?
como se diz, o bate-boca. Mas Paulo, ele fala aqui, né? Como se disse, os outros não me consideram um apóstolo. Os outros lá fora, como se diz, mas vocês me consideram, né? Eu sou apóstolo de vocês. Porque todos viam que ele era cheio do Espírito, né? Cheio de Deus. E o apostolado dele foi grande. Ele escreveu a maioria dos livros aqui na palavra e trouxe, como se diz, muitas dicas para nós, né? A palavra trouxe assim deixou a palavra para que possamos nos alimentar, entender mais, né? Sobre quem foi o nosso Senhor, quem é o nosso Senhor Jesus Cristo, quem é o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, né? Porque esses homens, eles tiveram, né? As revelações profundas, né? E Paulo, ele já era mais, como se diz, mais para fora, né? Guerreirão. Como se diz, o apostolado de João já foi diferente, né? O de Pedro. E Paulo, ele teve um jeito específico de ser, né? Foi, como se diz, aqui parece que dá a entender que ele, nos livros dele, que ele foi mais preso do que passou, parece que ficou mais preso do que passou solto, porque ele foi muito perseguido. E hoje em dia, né, nos dias atuais, para nós, né, que estamos aqui servindo ao Senhor, né, o Senhor Jesus nessa terra, levando a palavra. A gente está num ponto de ônibus, se Deus dá o toque, a gente fala dele para uma pessoa, ou até aqueles que estão dentro da congregação, né, da casa do Senhor, que ali prega ali, né, tem um cargo. E às vezes a gente é muito perseguido também. E tem esses também que pregam, né, pela internet. Aí a gente vê assim muitos falatórios, né, que aqueles que pregam na casa do Senhor acham que as pessoas que pregam na internet, como se diz, não tá fazendo o que Deus quer, mas Deus fala na palavra que Ele usa como Ele quer, aonde Ele quer, né, meus irmãos? E Ele faz do jeito que Ele quer. Porque se tem muitos que querem ficar dentro de 4 paredes, né, só no templo, lá pregando, lá falando, né, lá fazendo a obra ali dentro, tem aqueles que vai para as ruas, tem aqueles que faz igual se Deus abriu essa porta pela internet para levar a palavra. Tem muita gente de Deus, muitos que são direcionados pelo Espírito Santo, que não estão com interesse de receber, como fala, likes, curtidas, né, ou os inscritos, ou aquelas competições bobas, né, mas que estão com interesse de levar a palavra limpa, pura, viva, a água da vida para aqueles que necessitam. Tem muitos que moram em lugares que não tem igreja perto, ou tem até, às vezes tem até templo, mas que vive mais fechado do que aberto. E precisa ter um meio também para se alimentar, para ouvir uma palavra, né? Está lendo a Bíblia, sim, mas também está ouvindo a palavra.
E os pregadores da internet estão levando essa palavra. Não são todos, mas muitos. Deus deu chamado e tem, como se dizia, através desse chamado, muitos não queriam ir, mas Deus precisou apertou o parafuso até a pessoa, não, tá certo, vou fazer a sua vontade. E assim, cada um, né? Eu acho que é conveniente para não estar pecando contra o Espírito Santo, falando uma coisa que não está sabendo, né? Eu acho que é conveniente prostrar o joelho em terra, a boca no pó e perguntar para Deus se é dele ou se não é. Para que Deus fale, né? Porque se a pessoa, né? Se tem pessoas que é tão cheio de Deus que pode julgar outros sem perguntar para Deus se é ele que está ali mesmo, né? Então, ele com certeza, se ele perguntar para Deus, botar a boquinha no pó e perguntar para Deus se é dele ou não, Deus vai responder, né? E não achar, né? Eu acho. Por isso que é muito bom todos os crentes terem o dom de discernimento de espírito. Pedir a Deus esse dom, porque esse dom é o dom que como se diz, que não te deixa ser enganado. E perguntar para Deus, porque a obra do Senhor é muito grande, tem tanta gente morrendo sem Jesus, indo para o inferno, o diabo ceifando a vida, que nunca nem ouviu falar que existia Jesus, que existe Jesus, que Jesus morreu na cruz por ela, para que ela possa ter direito ao céu. Tanta gente que está, tantos suicídios, e ainda as pessoas acham tempo para ficar lutando entre si. O interessante é que o diabo ele não é cheio de bagunça assim. Ele é muito, como se diz, organizadinho nas coisas dele. Por que nós cristãos temos que ficar um perseguindo o outro? Ao invés da perseguição, vamos dar glória a Deus e orar para aqueles que estão pregando na internet, pedindo a Deus que os instrua cada dia mais, que dê mais sabedoria, mais discernimento, que encha eles com a presença de Deus, para que possa alcançar o máximo de pessoas, de almas, não é pessoas, é almas, com seus vídeos, com seus louvores, para que essas pessoas possam ser salvas também, porque o tempo está curto, Jesus está às portas já, e ele já está assim. E se nós não pregarmos o arrependimento, não pregarmos o amor de Jesus e o arrependimento aos pecados, quem é que vai pregar? Então, se tem muitos que querem pregar no conforto de um templo com ar-condicionado, cadeiras estofadas e etc, 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 com muitas pessoas, né, como diz, muitos membros, se essas pessoas não querem sair para fora, Deus vai levantando os dele. Vai levantando os dele e vai colocando para fora, porque precisa evangelizar aqueles que estão aí fora. Eu moro fora há muitos anos, quase 30 anos, 27 anos. Eu moro fora e eu vejo a carência do evangelho,
da palavra pregada, mas com, como se diz, aquela palavra, né, pura. Meus irmãos. Então, assim, nós temos que parar de guerrinhas absurdas, que isso é até patético, né? Assim, Deus perdoa de eu falar assim, Senhor, tenha misericórdia do meu linguajar. Mas é uma coisa tão boba, né? Ao invés de estarmos guerreando um contra o outro, vamos orar um pelos outros. Vamos pedir a Deus que os ajude a levar a palavra em espírito e em verdade, né? Para aqueles que não tem uma igreja perto, que não pode ir numa igreja, às vezes que está acamado, que não pode mais se levantar, que não pode mais ir para a igreja, não pode mais se alimentar da palavra indo para a igreja, assim, né? Que está muito sozinho. Então, a gente liga o celular, ou liga um computador, ou até a televisão, e coloca lá no YouTube, faz uma oração pedindo a Deus para mostrar os dele ali no YouTube, ou em outra plataforma, não sei. E Deus traz. Meus irmãos, Deus traz. E aí, porque eu já me alimentei, até hoje eu gosto muito. Eu tenho a minha igreja, mas eu gosto muito de ouvir a palavra. Na minha casa, quando eu estou em casa, até no meu trabalho também, quando é a minha pausa, eu gosto de estar ouvindo uma palavra ou um louvor. Aí agora imagina se fosse na pilha daqueles que são contra os pregadores da internet, aqueles que trazem os conteúdos cristãos, o que ia ser da gente? Ia ter que ficar seco esperando. E tem muitos que nem quer visitar, né? Porque isso aconteceu de eu pedir uma pessoa, né, um pastor, para ir visitar uma senhorinha, né, já idosa, que não tem mais condições de andar para ir na igreja. Bom, isso já tem algumas semanas atrás e, quer dizer, não, já tem mais de mês, porque eu fiz uma primeira vez o pedido e depois fiz uma segunda vez o pedido. E tá aí. Então, glória a Deus, aleluia. Então, se não tem quem vai, Deus envia. Deus, ele levanta os deles. Aí eu dou uma dica, meus irmãos, aqueles que vão entrar nesse vídeo, que às vezes faz comentários, às vezes faz chacota, até riem. Oh, aí não tem Deus, ou essa daí não tem, como se diz, a palavra na ponta da língua. Não. Deus levantou cada um de um jeito. Cada um de um jeito. Tem aqueles, como se diz, fera, tem aqueles que é fera e tem aqueles que é fera. Para os olhos de Deus, todos são fera. Agora, os olhos do ser humano é que gosta de classificar, né? A, B, C, D, né? Mas para a palavra de Deus, para levar a palavra de Deus, mesmo que tenha uma aqui que só entre para falar Jesus te ama, arrependa dos seus pecados e pronto, acabou o vídeo. Todos os dias a mesma coisa. É porque Deus levantou para falar assim e pronto. Amém, meus irmãos? Nem todos falam só no movimento, como se diz, gosta do movimento e, né, como se diz, e línguas estranhas e gritaria, como fala alto, né? Não vou falar gritaria, Deus perdoa mais uma vez.
falar alto, coisa assim, né? Como se diz, para falar que tá cheio do Espírito. Não, tem aqueles que falam também manso, né? Porque Deus não foi falar com Eliseu na brisa? Hum? Amém, meus irmãos? Então, assim, Deus fala aonde que Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer. De um jeito com mais barulho, de um jeito com menos barulho, de um jeito calado. Vamos ser crentes. Vamos ser crentes em Jesus Cristo. Não vamos ser crentes só para uma comunidade, só para um ciclo fechado. Vamos ser crentes que leva a palavra, que fala do amor de Jesus, ou então que viva em retidão e sinceridade, que a vida, a sua vida, seja tão correta, tão assim, com o caráter de Jesus Cristo, com o espelho de Jesus Cristo, que os ímpios, aqueles lá fora que veem o seu modo de vida, o seu jeito de ser, o seu jeito de ser com a sua família, ou com os vizinhos, ou com a sua parentela, ou com os irmãos da igreja, fala: nossa, esse é um verdadeiro homem de Deus, nossa, essa é uma verdadeira mulher de Deus, eu quero conhecer esse Deus que faz essa pessoa ser tão serena, tão mansa, tão humilde. Meus irmãos, tem vários jeitos, né? Não temos que ser só crente só quando pega o microfone ou quando pega a câmera. Nós temos que ser crentes de verdade, né? Mesmo doendo, mesmo rastejando, mesmo às vezes tropeçando, caindo, como se diz, às vezes ficando brabo. Mas aí, Senhor, tenha de misericórdia, mata o meu antigo eu, não deixa voltar. Quebra ele, joga ele lá nas profundezas, porque eu quero ser o novo eu em Jesus Cristo. Uma pessoa mansa, humilde, uma pessoa cheia de Deus, e uma pessoa com os pensamentos de misericórdia para com o próximo. Não os pensamentos de misericórdia para si próprio, porque eu sou sofredor, porque eu sou assim, porque eu sou assado. Não, não, não. Não, não, não. Deus permitiu. Amém, meus irmãos? Vamos olhar para frente, para Jesus e fazer a obra. E não ficar querendo criticar quem está fazendo. Porque fazer a obra não é só no púlpito da igreja. Fazer a obra é na sua casa, com a sua família, é na rua, é na igreja, no templo, é aonde você estiver, numa fila do supermercado, é em uma farmácia que você vá. O Espírito Santo te tocou, faça, fale. Amém, meus irmãos? Vamos deixar Cristo nos dirigir, o Espírito Santo nos dirigir. Vamos fazer o que Ele quer, o que Ele nos influencia a falar. Vamos deixar a vida de Jesus Cristo, a sua palavra, a vida dos apóstolos aqui, a palavra deles, de todos esses que escreveram esses livros aqui na palavra. Vamos deixar esses nos influenciar. Amém? Não vamos ser influenciados pela roupa de um,
penteado do outro, pelo óculos do outro, está repreendido em nome de Jesus. Que nós não somos modelos. Nós não temos que pegar nada, esse tipo de influência de ninguém. Vamos ser humildes e mansos. Vamos nos arrumar, nós mulheres, nos arrumar com humildade. Não precisamos andar com o rosto, como se diz, com uma máscara, com tanta maquiagem ou coisa assim, toda uma vaidade exagerada. A vaidade do mundo, né? Vamos ser mais humildes. Vamos reduzir o tanto de maquiagem. Vamos pedir, quer dizer, vamos pedir a Deus, Senhor, está te agradando eu andar desse jeito? Ou nosso vestuário, Senhor, está te agradando eu andar desse jeito? É assim que o Senhor quer que eu ande? Se não for, que o Senhor mude o meu vestuário e me ajude a aceitar, né? Porque Deus, ele mudou o meu vestuário, ele mudou. Não foi nenhum homem, ninguém. E eu pedi para ele, o Senhor vai me educar, o Senhor vai me tirar. E quando eu vi, olha eu lá, coisas que eu morria de medo, igual fazer o coque, né? A senhora do coque, eu morria de medo de ficar com coque. Hoje eu amo um coque, é tão prático. Amém, meus irmãos? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, tem muita coisa que não é a gente mudar para as pessoas, porque pastor pediu, porque fulana, porque cicrana, porque aqui a regra é essa. Não, porque você vai viver oprimido. Agora, quando você pede, Jesus, me muda, e abra seu coração para mudar, fale para ele, Senhor, quando eu quiser te desobedecer ou não querer, me puxa, Senhor, me puxa pelos cabelos, me puxa pela orelha, me puxa pela roupa, mas me puxa pelo braço, mas não permita eu te desobedecer no que o Senhor pedir para me fazer. Quando é assim, irmãos, aí a gente já sente um outro jeito e ele vem tirando de um jeito que a gente nem sente. Amém? Ele é bom o tempo todo o Senhor é bom. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus com essa palavra maravilhosa. E meditem, irmãos, meditem nela. Se vocês querem, leia o capítulo 9 todo, ele não é tão grande e é uma bênção. E só o Senhor é Deus, só o Senhor é Pai, só o Senhor é Santo. Não há outro além dele. Glória a Deus. Te amamos, Jesus. Obrigada por mais um dia, por esta palavra. Que a graça e a misericórdia do Senhor estejam com todos nós. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.